Ó, dona Larissa, vou falar da Larissa Manoela. Eu tenho uma opinião bem contundente sobre isso, que é a seguinte: que bom que eu não sou rico. Ah, que alívio, cara. Como é bom. Assim, ó, embora esse tipo de briga pode ter em famílias pobres, né? Mas, ai, que bom que eu não sou rico, cara. Essa é a parte chata de ser rico, né? Imagina, né? Você passa uma vida toda hora olhando para patrimônio, para bens. Quando tu é um fudido, ninguém, por exemplo, se tu tá com dívida, ninguém tá de olho em ti. As pessoas estão mais com medo de tu passar a dívida para elas. Ninguém tá querendo nada teu. É tão bom isso. E no caso aí da Larissa Manoela, o que é curioso, vamos lá, tem várias coisas aí para analisar. Falando sério, tá? Tem várias coisas a analisar. Eu não vou, o que eu não tenho condições de analisar e que ninguém deveria ter é quem tá falando a verdade, quem não tá, porque não interessa, sacou? Quem vai determinar quem tá falando a verdade ou não é juiz. Os advogados vão lá e tal, e é o juiz que vai ter que delimitar, vai ter que bater o martelo. As pessoas estão comprando versão, estão tomando partido nessa lógica de guerra cultural da internet, dessa coisa toda, que no final das contas é ridículo, sacou? Isso me incomoda e amarra com o que eu estava falando no começo da live. O quanto que a gente está num mercado de opiniões, que é o que eu chamo de opinocracia, e esse mercado de opiniões faz com que a gente tenha que ter opinião sobre tudo o tempo todo. Isso é ridículo, isso é burro, isso é escroto. Ah, o que você acha do caso? Ela deveria ter exposto os pais ou não? Mas o que você tem de ter de opinião, cara? Foda-se a sua opinião. O que dá para fazer é analisar outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu analisei. Eu vi a reportagem do Fantástico e eu achei engraçado, porque para mim o que estava ali gritando não era a situação em si. O que estava gritando era o Fantástico fazendo aquilo. Me pareceu assim, eu vi muito pouco jornalismo ali, sacou? Eu vi muito pouco jornalismo ali. O que eu vi ali foi uma certa apropriação de uma lógica de exposed, que tem, né, muito na internet, e não por acaso com uma mina que tem milhões de seguidores no Instagram, não sei lá onde. Então, assim, tipo, até mesmo a repórter que estava ali entrevistando ela, a repórter, os gestos da repórter não eram gestos neutros, eram um gesto de quase de indignação conjunta. E você tinha que pedir um pix para comer um milho na praia, sabe? Então, assim, tipo, a reportagem em si já me pareceu meio esquisita, sacou? Como jornalismo mesmo. Segue aquele padrão do que todo bom jornalismo manda, né? Você escuta o contraditório. Mas, cara, não tem proporção. Não tem proporção. Faz um vídeo com a mina, filma a mina triste na praia. Cara, aí é semiótica gritando, sacou? A mina triste na praia, ainda ela vai contar a história que não conseguia milho. É lógico que ela tá triste, ela não consegue comer o milho. Qualquer pessoa que tá na praia e passa aquele milho gostoso, com temperinho com manteiga, com areia, é óbvio que ela tá chateada. E aí ficam filmando aquela coisa triste, ela de shortinho na praia, olhando pro horizonte. Cara, eu achei aquilo tudo tão sacana, assim, tão. De novo, não sacana pros pais da Larissa Manoela. Às vezes os caras são realmente, sei lá, pessoas horríveis, não sei. Mas eu tô dizendo, assim, o quanto que isso manipula as emoções do público, sacou? Você tá assim, é gritante, assim. Isso é pornográfico em termos conceituais, entendeu? É você tornar explícito, assim, você nem tá apelando para uma certa sutileza ou dando espaço para o público manejar sua própria emoção. Não, você manipula mesmo. Ah, isso, o pornográfico daí que a gente tira da questão do erótico, você aplica tudo, né? Porque, eu quero te deixar excitado, vou botar logo o pau em uma buceta aqui, fechou. Sabe? É a mesma coisa. É o mesmo, esteticamente é o mesmo procedimento. Eu preciso deixar o público com pena dela. Então tá, põe ela na praia de shortinho, olhando pro horizonte, e depois fala que ela não tinha dinheiro para comer milho na beira da praia. Pronto, tá, né? Só vou dar tocar um violino. Assim, né? Entrava a banda do Titanic ali. Aí tá, teve essa coisa, assim, já teve essa reportagem. Aí hoje a coisa desceu mais. Eu não vi, mas foi no Domingo Legal. Ai, cara, só o nome do programa já revela, assim, o quanto que esse debate perdeu completamente a sanidade, né? Vamos falar um negócio mega sério, tenso, uma briga de família, no Domingo Legal. Assim, a coisa é tão apelativa que só faltava botar a mãe da Larissa Manoela falando ao som de Naruto Triste.mp3. Só faltava isso. Para além dessa situação toda, tem uma coisa que fascina a gente, e esse caso da Larissa Manoela chama atenção, é porque é uma narrativa repetida, né? E aí vem aquela coisa, né? Que o tio Marcos já falava, né? A primeira vez acontece como tragédia, a segunda vez como farsa. A gente não sabe quantas farsas tem no meio. Mas é engraçado como a gente tem essa narrativa
repetida a exaustão já, da criança prodígio que se torna muito famosa desde cedo e depois tem uma relação horrorosa com os pais. Quantas vezes a gente já escutou essa história? Macaulay Culkin foi isso. Acho que a Drew Barrymore passou por isso, não passou? O Michael Jackson, é verdade, Michael Jackson. Britney Spears, exato. Um cara que passou por isso hoje, pouca gente lembra, é o Christian Bale, né? Que fez Batman e tal. O Christian Bale, pelo que eu sei, ele não fala com a mãe. Se eu não me engano, o Christian Bale responde na justiça por agressão verbal à mãe dele. Que tiveram uma discussão fudidaça e ela processou ele. E o Christian Bale, vocês lembram, né? Ele foi ator mirim e tal, famosinho. Não sei como é que tá agora essa relação aí. Mas a gente vê essa história se repetir a exaustão. É doido, né, cara? É doido. Porque assim, ó, vamos lá. Uma vez eu tava na praia com a minha filha e chegou uma menina e falou assim: a gente é de uma agência de talento. Eu posso tirar uma foto dela e tal, pra levar lá e não sei o que, não sei o que. Na hora eu falei, tá, essa foto vai ser usada para quê? Que jeito que vai ser tirar essa foto? Não, vai ser assim, aí tua prova, piriri, pororó, e não sei o que. Eu disse, não, deixa quieto. Ela disse assim, tá, mas eu posso também pelo menos entrar em contato? A pessoa estava muito insistente, e era uma menina, eu fiquei com medo e tal. Mas depois eu vi que era realmente uma agência, era uma agência mesmo. Aí depois depois a guria vazou, eu fui atrás dos nomes e tal, tava tudo batendo, e depois ela realmente mandou um e-mail com o nome da agência, tudo certinho. E aí ela falou que continuava interessada. E tinha uma promessa ali de grana, saca? E eu, não. No final das contas eu falei não. Mas eu entendo quem fica balançado com isso às vezes. Até porque eu fico imaginando assim, bons pais, eles entram num dilema de, pô, eu vou explorar meu filho pelo bem-estar do meu próprio filho, né? Às vezes eu preciso daquela grana para poder justamente pagar a escola dele, para pagar aquela coisa toda. Tá? Esses são os bons pais. Os maus pais são aqueles que veem ali a oportunidade de ganhar uma grana. Óbvio, né? Para si, né? Fazer caixa. Isso é um negócio muito mais cruel do que botar a criança para trabalhar no sinal, porque a criança que vai trabalhar no sinal, geralmente são famílias que precisam que a criança vá trabalhar no sinal. Ali tem uma questão de necessidade. Nesses casos aí, muitas vezes a gente até tem grana, que não precisaria, né? Mas tem um outro fator aí que é o seguinte, eu falei dos bons pais e dos maus pais, só que assim, o mundo não é preto e branco. E aí tu começa a entrar na zona de cinza, né? Eu acho que a gente tem muito desses casos aí de crianças prodígio que depois se revoltam com os pais porque as coisas ficam cinzentas. Aqueles pais que às vezes realmente podiam ter uma boa intenção ali e tal, mas eles acabam fazendo coisas no meio do caminho que isso cai numa zona cinza. E aqueles que eram muito canalhas, igual também. Então, assim, a coisa vai se embolando. E esse tipo de história nos fascina. Esse tipo de história tem uma repercussão social porque ela é fascinante. Primeiro porque tem a ver muito com uma série de temas que vão nos chamar a atenção, né? A questão da criança, a questão da criança prodígio, que é um mito que muita gente gosta. Pode ver, todo pai gosta muito de dizer que o seu filho é precoce nisso, que é bom naquilo, que é naquela coisa. Então, isso é um mito que já é muito forte na nossa cultura. Inclusive, pode ver o quanto que a gente venera personagens que são órfãos, que são figuras naturalmente boas, ou que são muito habilidosas, ou enfim, o mito da criança prodígio é uma coisa, inclusive, que aparece em culturas do mundo todo, né? E daí tem esse componente, assim, meio perverso, de perverter mesmo, de botar coisa do avesso, que é os pais que deveriam zelar, que aparecem como figuras parasitárias daquela criança. Então tudo isso acaba nos fascinando. Não estou dizendo que tudo isso corresponde com a realidade, porque, como eu estou dizendo, a realidade é mais complicada, mas esses mitos eles nos fascinam. E essa história da Larissa Manoela aí junta tudo, né? Uma atriz global, com uma matéria a lá esposa de canal YouTube no Fantástico, com milhões de seguidores, acionando essas mitificações que a gente tanto ama. Pronto, né? Pronto. Não só muita gente está interessada nesse assunto, como isso fez com que muita gente começasse a tomar posições, tomar partido a partir disso. Sabe? Que é uma maluquice, repito, é uma maluquice. Ah, eu tô a favor da Larissa Manoela. Cara, como é que você pode? Você conhece a guria? Você é amigo dela, assim, de intimidade, pra tu olhar a situação e dizer, não, realmente, ali sacanearam ela. Não, tu não sabe, brother. E outra coisa, falar assim, ela foi muito convincente. Ela é atriz! Ela é uma atriz, porra! Eu não tô dizendo que ela fingiu alguma coisa. Inclusive, embora eu achei o texto dela muito um texto pensado, articulado, né? Tem ali uma racionalização do que está sendo dito. Veja, eu não estou falando nada disso para desmerecer o que ela falou, para botar dúvida. Não. Quer dizer, botar dúvida sim, a gente tem que botar dúvida em tudo. Mas eu quero dizer o seguinte: querer fazer uma avaliação de convencimento, de sinceridade na fala. Ah, puta que pariu, cara. Ainda mais de um ator ou de uma atriz.
vão se fuder. Quem que vocês acham que são para ficar avaliando os outros e dizendo, não, ali o pessoal tá falando a verdade, tá? Eu sinto que ela tá falando a verdade. Tu sente uma dedada no teu rabo, não sente porra nenhuma. Link, a Globo achou o seu caso Raluca com a Larissa. Mas assim, ó, eu já falei isso, eu quero falar sério sobre esse negócio, porque isso sempre vira meme quando eu falo. Olha só, a internet sempre foi movida a treta, tá? Sempre teve brigas e contendas que mobilizam a opinião de muita gente. Ok, isso é a rotina da internet. Mas o caso Raluca, eu acho que foi uma coisa diferente, tá? Talvez não seja uma coisa diferente em termos qualitativos, mas eu acho que ali tem uma. Não é uma diferença de natureza, vamos dizer de outra forma, não é uma diferença de natureza, mas tem uma diferença de intensidade. E eu acho que a diferença de intensidade muda as coisas também. Tá? O caso Raluca é um caso emblemático, porque assim, furou muitas bolhas aquilo ali, né? Furou muito. Eu fiquei sabendo, eu que não acompanho essas coisas de fofoca, vocês vivem me pedindo aqui opinião sobre isso, aquilo outro, eu nem fico sabendo. Isso aí eu fiquei sabendo, cara. O Sérgio Hoff, que tava aqui, ele fez react disso, cara. Sabe, as pessoas estavam tomando opinião e assistindo infindáveis conversas no Discord sobre isso, e aquilo virou um surto coletivo, onde estava todo mundo numa produção de conteúdo e de opinião gigantesca sobre um tipo de briga que parece que aconteceu no recreio de uma escola particular. Entendeu? Uma treta de recreio de escola particular virou a pauta da internet. E eu tenho a impressão que os mais vivos aí, esses caras aí que manjam de comunicação de internet e tal, sacaram que existe ali talvez um precedente para um tipo de modo de engajar. Vocês estão entendendo? Tem algo ali. Eu não sei ainda delinear, não sei, mas tem algo ali. E sim, quem falou aqui, até já perdi aqui, né, o comentário, que tá aqui, ó, do Davi. A Globo achou seu caso Raluca com a Larissa. Olha, eu não duvido que tenha algo deliberado ali de pensar nisso. Eu não duvido nem um pouco, até porque a Globo é dotada de muito profissional competente para olhar para a internet, para olhar para as coisas e dizer, olha, como é que a gente coloca o terror, assim, como é que a gente chama atenção, como é que a gente... Pô, as pessoas voltaram a assistir Fantástico, cara, sabe? Como é que a gente reorganiza a pauta, né? Como é que a gente se torna a pauta. E eu acho que tem eu não sei até que ponto o caso Raluca, eu não estou dizendo que aquilo ali foi armado, no caso ali, aquela treta lá com o Raluca, mas eu estou dizendo que aquilo ali está servindo para muita gente de laboratório. É isso que eu estou falando. Para mim isso é bem evidente. Lincolnes, dormirei super triste hoje ao saber que a Larissa não tem 10 reais para comer milho. Jamais terá 200 para ler Blueberry. Pois é, cara. A Larissa não tem grana nem para comprar gibi, cara. Imagina, ela tem que pedir um Pix para comprar gibi. Entendeu? Assim, pô, eu quero um gibi tal, manda um Pix. Que assim, ó, vou ser franco para vocês. Essa parte eu achei tão surreal. Sei lá, achei muito estranho esse papo. Agora, por outro lado, tem uma criança, se bem que nessa altura já não era mais criança, né? Mas tem uma criança que tem muito dinheiro, é evidente que tu não vai botar dinheiro pra... Cara, isso que eu tô te falando, a coisa entra no modo cinzento. Vamos lá, de verdade, vamos partir de pais muito bem intencionados. Tu tem uma criança prodígio que tá ganhando milhões. Cara, não dá para botar milhões na mão da criança. Essa criança vai ficar mimada, vai virar um monstro. Aliás, tá tendo esse movimento agora de bilionários que querem pagar de politicamente corretos, que eles estão... O Bill Gates já acertou isso, e recentemente eu vi um outro casal ricaço aí, ator e atriz hollywoodiana, não sei se foi o Brad Pitt com a Angelina Jolie, não foi, que eles estão agora com o papo de que eles vão doar, sei lá, 90%, 95% da fortuna deles, vão deixar para os herdeiros 5%, só que assim, o cara é bilionário, 5% para o herdeiro ainda é muita grana, mas tudo bem, eu acho que até melhor fazer isso do que não fazer, né? Então os caras já acertam assim que 95% do patrimônio, vai ser doado. Porque realmente, assim, tipo, eu acho que nesses casos aí, por mais que sejam pessoas bilionárias e piriri pororó, realmente ali eu acho que baixa uma preocupação de pai e mãe, sabe? Dizer, tá, eu criei uma criança que não sabe o que é limite, né? Porque tudo é fácil, faz isso aqui. Por exemplo, quando minha filha nasceu, eu estava numa situação financeira melhor do que eu estou hoje. Eu noto hoje isso na minha filha, que às vezes ela se acostumou, por exemplo, com coisas que eram mais fáceis e agora não são. Às vezes ela quer um negócio, eu falo, filho, o pai tá sem dinheiro, né? E aí eu noto que ela fica assim, tipo, tá, sabe? Mas assim, claro que nenhuma criança, seja rica, seja pobre, vai gostar de escutar isso. Agora imagina uma criança que pode tudo. Tudo que ela quer. Eu quero comprar o prédio aqui da frente. Compra. Pronto, pegou o prédio da frente. Tem dinheiro para isso. É um monstrinho, né? Vamos falar de um exemplo positivo. A galera que fez, eu não sei se... Agora eu vou... Isso é para os mais velhos. Tinha um programa que passava na TV Cultura, que eu achava do caralho,
que era o Mundo da Lua. Vocês lembram do Mundo da Lua? Eu tenho para mim que assim, tipo, por tudo de entrevista que eu vi, que ali eu acho que eles conseguiram, né? Eu vejo os atores, que eram os atores mirins da época, eles falam que aquilo para eles lá era uma grande brincadeira, que eles se divertiam muito e tal. Não vejo, nunca vi nenhum deles falando. Vocês podem aqui até me dizer se tem algo contrário a isso, mas eu nunca vi nenhum deles falando assim de se sentir explorado, seja por família, seja pelo trabalho em si. Então, assim, vamos pegar exemplos positivos, né? Ali parece que conseguiram. A TV Cultura, que produziu aquela série, conseguiu criar para aquelas crianças que estavam ali trabalhando um ambiente lúdico, que é um ambiente para criança, ainda que todo mundo lá estivesse trampando e produzindo e tal. O Luciano Amaral, eu nunca vi, não sei se tem, eu nunca vi o Luciano Amaral se queixando de relação com família, nunca vi o Luciano Amaral falando mal da época que ele trabalhava. Eu acho que o Luciano Amaral, se eu não me engano, já falou alguma coisa, foi da época do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Ali o Castelo Rá-Tim-Bum parece que tem mais história mais tumultuada, assim, mas no caso do Mundo da Lua, eu nunca ouvi nada, cara. Nunca ouvi nada. Então ali parece que ali os caras conseguiram.